As investigações da Operação Lava Jato revelaram o meio utilizado pelo doleiro Alberto Youssef para movimentar grandes quantias em dinheiro. O esquema era chamado de Transcareca, uma referência ao apelido do policial federal que transportava os malotes. Quando o assunto é transferir ou transportar muito dinheiro, a maioria das pessoas prefere a segurança dos bancos ou de um carro forte. Já no propinoduto montado pelo grupo acusado de desviar recursos da Petrobras, muitos preferiam receber a sua parte em dinheiro vivo. Os valores saíam deste prédio no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, onde funciona a GFD Investimentos, uma empresa de fachada do doleiro Alberto Youssef. Eram nesses momentos que eles acionavam o Transcareca, o nome dado ao transporte de dinheiro em espécie feito por um agente da Polícia Federal que trabalhava diretamente para o doleiro. Jaime Alves de Oliveira Filho, Careca, atua no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, cidade onde fica a sede da Petrobras. Sozinho, transportou mais de 13 milhões de reais, quase $1 milhão e 375 mil euros. Tudo em dinheiro vivo, em sacolas ou malas. Usando de sua função de policial federal, Careca também ajudava no embarque nacional e internacional de outros 2 transportadores de dinheiro que trabalhavam para Youssef, Adarico Negromonte e Rafael Ângulo Lopes. Foi assim que o doleiro conseguiu enviar de maneira rápida e segura dinheiro para o exterior. Negromonte e Careca foram presos, ouvidos, indiciados e liberados pela Polícia Federal. Já Ângulo Lopes negocia uma delação premiada. O Exército aumentou a presença nas favelas do Paloma. Violência contra policiais também em São Paulo. No fim de semana, houve ataques contra PMs, assaltos e uma execução. Hoje, criminosos lançaram uma dinamite em um batalhão. No final da tarde de hoje, criminosos jogaram um explosivo em um alojamento do batalhão da Polícia Militar na zona leste de São Paulo. Por sorte, a dinamite não explodiu e o GAT foi acionado para recolher o material. No fim de semana, foram 6 casos diferentes. Em comum, a profissão das vítimas, todas policiais. O primeiro caso aconteceu na zona norte de São Paulo. O policial militar William Alves de Lima foi atacado quando passava de moto perto desta rodovia. Ele foi derrubado e espancado por um grupo. Antes disso, tentou reagir. Um celular encontrado ao lado dele tinha uma troca de mensagens de texto que descrevia o crime. Não sabemos se era a polícia, estava logo com uma .40 e foram para cima dele. Ele deu muito tiro aqui na porta de casa. Muita sorte que não acertou ninguém. Daí começaram a bater nele. Tiraram a arma dele. Não se sabe ainda a quem o celular pertence. William está internado em coma induzido. Próximo dali, um policial militar foi baleado na cabeça após ter a moto roubada. O estado dele é grave e o veículo foi abandonado logo em seguida. Na zona leste, 4 homens armados desceram deste carro e atiraram contra um sargento, quando ele saía deste outro veículo em companhia da mulher para ir a uma feira livre. O policial está internado. 3 suspeitos foram presos. Na mesma região, uma câmera de segurança filmou o momento em que uma dupla em cima de uma moto ataca um policial civil que vinha do outro lado da rua. Ele foi baleado no peito depois de ter a moto roubada. Mesmo assim, conseguiu ir até este posto de gasolina e pediu socorro. Também na Zona Leste, 4 homens armados em 2 motos passaram na contramão por esta base policial e atiraram 9 vezes. Ninguém se feriu e o grupo fugiu. Na sexta-feira, a Polícia Civil prendeu um homem com uma gravação em um celular. Nela, ele transmitia uma ordem para que integrantes de uma mesma facção criminosa atacassem policiais. O objetivo agora é descobrir se há alguma relação com os crimes do fim de semana. Só neste ano, 66 policiais foram mortos no estado. O último caso aconteceu no litoral de São Paulo, no domingo, onde um soldado foi executado em um bar. No caso de São Paulo, os ataques deliberados. Quer passar limpo, deixa com o Ministério Público Federal do Paraná, deixa com o Juiz Federal do Paraná, deixa com a Polícia Federal, que eles estão dando conta do recado. Até agora, o que a CPI produziu, muito oba-oba, nem mesmo essa cariação de hoje, se for espremer direitinho,
A conclusão do Paulo Roberto Costa, óbvia a qualquer brasileiro, de que a corrupção campeia em todos os setores, e o fato de que Dilma foi alertada por ele da existência de relatórios do Tribunal de Contas da União, que foi um documento secreto. Relatórios do Tribunal de Contas da União apontando problemas nas obras da Petrobras. É pouco. O esquema de corrupção na Petrobras foi descoberto graças a outra investigação que colocou políticos e empresários na cadeia, o Mensalão. Documentos da Justiça Federal revelam que foi a apuração do esquema de compra de votos de parlamentares que levou à Operação Lava Jato. Em Curitiba, a Polícia Federal e a Procuradoria da República correm para oferecer denúncias contra os suspeitos presos na Operação Lava Jato. Até o momento, 52 inquéritos foram abertos, 10 processos estão em andamento e novas frentes de investigação tomam forma a cada depoimento. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, começa a analisar as denúncias contra os políticos com foro privilegiado. Eles só podem ser investigados após autorização do Supremo Tribunal Federal. Será a segunda vez em menos de 2 anos que o STF terá de analisar processos contra políticos influentes. Nos últimos anos, além da Lava Jato, o Brasil viveu outro grande escândalo, o Mensalão. O que pouca gente sabe é que ambos estão intimamente ligados. O esquema de desvio de verbas da Petrobras só foi descoberto graças à investigação da compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional. André Romero defendeu um suspeito de lavagem de dinheiro em um dos processos da Lava Jato. Nele, o juiz Sérgio Moro descreve que os agentes federais monitoravam o ex-deputado José Janine, que era um dos beneficiados do Mensalão, chamado pela Justiça de Ação Penal 470. Ao rastrear 2.300.000 repassados ao Partido Progressista, a polícia chegou até o doleiro Carlos Abib Chater, o dono deste posto de gasolina em Brasília, onde, segundo o doleiro Alberto Youssef, era distribuída propina para políticos. Foi então que o esquema de desvio de verbas da Petrobras começou a ser descoberto. A meu ver, não fosse a ação penal 470, nós não teríamos a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato está umbilicalmente ligada com a ação penal 470, com a ação penal do Mensalão, que tramitou no STF. Fórmula Indy começou a reforma